Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de fitoterapia na obesidade. Hoje a humanidade vive uma verdadeira pandemia em termos de ganho de peso e obesidade. E todas as comorbidades associadas à obesidade, incluindo aí hipertensão, diabetes, alterações metabólicas, alterações reumáticas, inflamatórias. Todas essas alterações e sinais clínicos e sintomas associados estão muito diretamente relacionados ao que nós comemos, ao que nós estocamos e aos processos inflamatórios relacionados à hipertrofia dos adipócitos. E por que comemos? Nós comemos exatamente porque precisamos repor as nossas peças bioquímicas para o funcionamento celular. E se nós temos essa necessidade de comer para repor as nossas peças bioquímicas, o que nós comemos efetivamente vai fazer parte da gente. Então a comida realmente faz a nossa existência possível. É a comida, é a alimentação através das suas unidades nutricionais que fazem o contexto de reposição bioquímica para que as nossas células possam produzir as suas características fisiológicas, gerar as suas respostas fisiológicas nos tecidos em que elas estão inseridas. Então, quando nós comemos alguma coisa, o nosso sistema digestório, ele absorve esses nutrientes e esses nutrientes, através da corrente sanguínea, chegam a todas as nossas células. Quando a gente pensa, então, em comida, nós estamos pensando em reposição bioquímica, reposição de todas as estruturas biológicas que fazem parte do contexto das células. Então, em última análise, comer é nutrir as células para que elas possam efetivamente responder aos desafios que o nosso próprio organismo infere a esse conjunto celular. Então, se nós temos a necessidade de contração muscular, nós temos que levar energia para essas células. Se nós temos a necessidade de produzir e liberar hormônios na corrente sanguínea, nós precisamos dar condições para que essas glândulas, células glandulares, produzam esses hormônios e liberem na corrente sanguínea. Para todas as atividades biológicas, nós precisamos então um aporte energético. E é exatamente por esse motivo que todos os dias nós nos alimentamos, para que nós tenhamos condições de responder fisiologicamente a todos os desafios aos quais a gente é submetido durante a nossa existência. Então, fazendo essa interface de comunicação, nós pensamos o que é o ser humano. O ser humano, na verdade, é composto por vários ambientes. Os principais ambientes que integram a saúde ou doença do indivíduo incluem certamente o terreno biológico que é composto basicamente pelas interfaces de comunicação do sistema nervoso central com o sistema endócrino e com o sistema imunológico. Então essa tríade compõe o terreno biológico. Nós temos também as nossas microbiotas, a flora bacteriana e fúngica que compõem o universo de comensais de seres biologicamente ativos que também fazem parte desse nosso universo. Todas as unidades cavitárias, incluindo aí aquelas que apresentam um contato direto com o meio externo, possuem uma microbiota. E essa microbiota, claro, produz substâncias químicas e que tem uma relação direta com o nosso organismo como um todo. Isso significa que na cavidade nasal, na cavidade oral, na cavidade retal, na cavidade vaginal, nós vamos encontrar substâncias, bactérias, intestinos, estômago. Nós vamos encontrar bactérias que, pela sua existência, liberam substâncias químicas que fazem uma interface de comunicação com esses ambientes e, a partir daí, produzem respostas fisiológicas no nosso corpo. Nós vamos encontrar também na superfície do nosso corpo bactérias, fungos e depósitos de substâncias químicas produzidas por essa microbiota que tem uma comunicação direta e mantém uma relação comensal com o nosso organismo. Se nós olharmos fisiologicamente em nível de DNA, nós somos 100 vezes mais DNA não humano do que DNA humano.
O que significa isso? Que nós temos uma população de extracorpórea, que não faz parte do nosso corpo, que estabelece uma relação dinâmica com o nosso corpo. Então, o equilíbrio da microbiota também faz parte da saúde do ser humano. Nós vamos ver casos, por exemplo, de disbioses, alterações da microflora intestinal, que geram quadros inflamatórios subclínicos persistentes, e isso altera todo o funcionamento de vários órgãos, incluindo o sistema nervoso central. Nós temos também uma outra relação muito importante para a saúde do indivíduo, que é o ambiente social. O ambiente social onde ele vive. Claro, porque nós temos família, emprego, grupos sociais, grupos de relações entre as pessoas que fazem parte da dinâmica de observação interna do nosso organismo. É como o ambiente em que nós estamos inseridos se comunica diretamente com o nosso corpo, com as nossas células. Isso é muito fácil de entender, porque quando nós estabelecemos uma relação tóxica com outras pessoas, essas relações tóxicas promovem respostas fisiológicas no nosso organismo deletérias, que geram quadros de alteração funcional das nossas células. Então, quando nós abordamos aqui obesidade, o tema obesidade significa que a gente vai estar falando de todos esses ambientes, controlando todos esses ambientes, para que a gente regule a possibilidade de reduzir os danos lesivos associados a cada uma das alterações produzidas nesses microcosmos que compõem o nosso universo interno. Então, quando nós falamos de alterações fisiológicas, nós temos que sempre estabelecer essa dinâmica de percepção do ambiente onde o indivíduo vive, da sua microbiota e das suas características do terreno biológico. Imaginem vocês estabelecer uma dinâmica e uma percepção com esse olhar integrativo, o quanto isso vai agregar à conduta clínica associada ao tratamento dos seus pacientes. Então a gente sempre começa falando sobre esses 3 olhares, pelo menos, inseridos na visão clínica de cada um dos seus pacientes e de si próprio, para auto-entender-se e valorizar a capacidade que nós temos de ir mudando essas condições fisiológicas às quais o indivíduo é submetido, poder controlar a geração de doenças. E controlar a geração de doenças significa ter uma saúde plena que possa manter a qualidade de vida com um tempo longevo de existência, mas saudável.